Nós vamos então começar a falar sobre uma cultura de fidelidade, uma cultura de lealdade. E o que é uma cultura? É um conjunto de costumes e valores ao qual as pessoas estão acostumadas. Por exemplo, aqui no nosso país nós estamos acostumados a todo brasileiro gostar do quê? Futebol. Todo brasileiro gosta de futebol, joga futebol, ou se não joga muito bem, tenta, joga com os amigos ou joga com alguém pior que ele, né? Daí quando ele joga com pior que ele vai ser bom, né? Pelo menos naquele grupo, ou pelo menos jogar no videogame, né? Jogar no computador, jogar no celular hoje em dia, futebol, uma cultura que tem o futebol. O brasileiro, jogo de Copa do Mundo, o que a gente faz? Quando o Brasil joga? Torce só? O que acontece no nosso país? Para tudo. Para tudo. E todo mundo na Copa do Mundo estava torcendo para o Brasil só para não trabalhar, né? Ah, você está indo, né? Tem gente que nem gosta de futebol, falar assim, não, eu quero que avance, porque pelo menos eu não vou trabalhar, né? E fomos até a semifinal. Jogou 7 jogos de qualquer jeito, né? Deu certo para os brasileiros, então, na última Copa. Mas nós precisamos adquirir uma cultura de lealdade, de ser pessoas fiéis, de ser pessoas compromissadas. Então precisamos renovar a nossa mente. Então vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Depois de Atos dos Apóstolos, do Novo Testamento. É o 6º livro do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Página 884. Diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando a gente diz que o culto não termina, mas que ele continua mesmo quando nós encerramos o culto aqui de domingo, é porque nós temos que nos oferecer a Deus por completo, como sacrifício vivo, santo e agradável na nossa prática do dia a dia, do pensar, do falar, do agir. E por isso nós precisamos transformar a nossa mente com o quê? Com a palavra de Cristo. Mas não precisamos apenas ouvir, precisamos ter os nossos olhos do nosso coração iluminados pelo Espírito Santo, para que esta palavra seja revelada a nós, e nós venhamos mudar uma cultura de traição, uma cultura de deslealdade, uma cultura que destrói qualquer grupo que seja grupo corporativo de uma empresa, seja uma igreja. A gente nunca vê tanto problema quanto na igreja, não é? Tanto problema de pessoas como na igreja, como dá problema. Aí você olha para algumas pseudo-igrejas, né? Porque pseudo significa falso, né? Falsos, igrejas, que nem a igreja dos mormons, a igreja dos testemunhos de Jeová. Eles não têm olha aqui, uma igreja do testemunho de Jeová, o salão do testemunho de Jeová renovado. Não tem a primeira igreja, a segunda igreja, a igreja pentecostal, né? Daí desvia, ou a tradicional. Não, eles são só tem um grupo de mormons, e de crente tem um monte por aí, né? Metodista, então, né? Metodista renovada, wesleyana, associação,
livres, comunidade metodista, e vai dividindo. Então isso não é bom para o reino, ok? Isso não é a vontade de Deus, e por isso nós precisamos conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, que é expressa nas Escrituras. Só que nós precisamos o quê? Abrir a nossa mente pela revelação do Espírito Santo, para que a gente consiga ver, porque muitas vezes a gente lê, sabe, e não faz, porque na verdade não nos foi revelado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender dentro da igreja, para nós termos uma cultura de fidelidade, de lealdade, é que não se pode falar mal da liderança. Não se pode falar mal do bispo, do superintendente, no nosso caso, e do pastor. Nós não podemos aceitar isso, por mais que todos, o bispo, o superintendente, os pastores, todos tenham problemas, todos têm falhas, porque nós temos falhas, nós somos seres humanos, mas nós não podemos aceitar isso. Se você tiver um problema, se você for chateado, se acontecer alguma coisa, vá e converse, certo? A Bíblia diz, se você vê seu irmão pecar, o que você faz? O que diz a Bíblia? Em Mateus 18, conta para todo mundo. Quem que foi que contou para todo mundo quando viu alguém fazer algo de errado, uma autoridade sobre a sua vida? Quem lembra aqui? O filho de Noé. Quem foi? Cão. Um dos 3 filhos de Noé viu seu pai nu, porque ele tinha enchido, plantou uma vinha, tomou vinho, se embriagou. O filho dele viu nu e contou para os irmãos. E aí ele foi amaldiçoado, e toda a sua descendência foi amaldiçoada. Então, nós temos, o pai dele é autoridade sobre ele. Então nós temos que olhar para o defeito da nossa autoridade e ajudar. Porque a Bíblia diz, se teu irmão pecar, vai, fala com ele. Não tem problema conversar. O problema é espalhar o problema. Aí que está o problema, aí que está o pecado. Aí que nós não podemos. Então uma via de duas mãos. Por quê? Porque se não tiver ninguém para ouvir, não vai ter ninguém para falar. Por isso que essa cultura tem que começar por você que está aqui na escola dominical. Porque nós vamos ser agentes de transformação. Porque Jesus Cristo disse que o reino de Deus é como um fermento. Quanto que é o fermento perto do bolo que a gente joga a massa? É muita quantidade? Pouquinho. Mas não faz a diferença na hora de fazer o bolo? Já está até com fome, né? Eu falei do bolo. Tem bolo hoje. Não faz a diferença? Não faz toda a diferença? Então nós vamos ser agentes para fazer a diferença. Amém, meu irmão? Por quê? Olha só. O autor, ele vai dizer assim, que correntes subterrâneas de murmuração e pessoas descontentes não têm a liberdade para subsistirem em um ambiente de lealdade. Ou seja, por que ele fala de uma corrente subterrânea? Porque é algo obscuro, é algo que está nas trevas. Porque o pecado que o Senhor mais detesta é aquele que separa vocês sabem? Os irmãos. Então, meu irmão, minha irmã, nós não podemos aceitar isso. Por mais, eu não estou falando para você negar a realidade. Eu não estou falando para nós sermos, como que eu posso dizer? Fechar os nossos olhos para o que está errado. Não é isso. Mas a gente não ser propagador disso. Amém? Amém. Então, nós vamos ver 5 chaves
5 formas de nós termos essa cultura de fidelidade. E a primeira chave é o vento norte. O que é isso, pastor? Vento norte? Abra sua Bíblia. Eu também, quando vi, falei, nossa, o que é isso? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 25. Provérbios capítulo 25, e vamos ler o versículo 23. Provérbios capítulo 25, versículo 23. Quem achar a página, passa a página. Eu vou ler aqui, também está no telão. Como o vento norte traz a chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Eu vou ler numa outra versão aqui, para a gente poder entender um pouco melhor. O vento norte traz a chuva, e a língua fingida um rosto irado. Preste atenção. O vento traz a chuva, mas o vento também leva a chuva embora. Provérbios. O que são provérbios? São ditados. Não ditados populares, mas ditados sábios, inspirados pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz em Provérbios que aquele que quer ter sabedoria, que abra os seus ouvidos, busque entendimento na Bíblia e ouça o que está dizendo aqui o livro, o que está dizendo a sabedoria em Provérbios, para a gente aprender. Então, geralmente um versículo, ele vai ter duas coisas semelhantes, ele vai comparar uma coisa a outra. Então o que ele está dizendo aqui, ó? Assim como o vento do norte traz a chuva, ok? Porque lá em Israel a chuva vem do norte. Por quê? Porque a frente fria vem do norte, porque ao norte fica o Monte Carmelo, que é bem alto, né? E aí que a gente vê aquela tempestade, quando Jesus está com os discípulos no barco, e eles têm medo da tempestade, acordam Jesus, lembra desse episódio? Vem o vento do norte que traz a chuva, por isso que fala aqui vento do norte, ok? Presta atenção aqui em mim, presta atenção. O vento do norte traz a chuva, e aí ele vai fazer uma comparação. A língua fingida também vai trazer o rosto irado, mas não é trazer, no caso é espantar. Como assim? Porque também o vento traz a chuva e leva a chuva. Então o que ele está querendo dizer? A nossa face é o vento norte, você vai entender. Eu vou explicar, aí você vai entender rapidamente, mas eu vou ler aqui primeiro. Mostre a pessoa em seu rosto que você não está interessado em sua conversa. Sua atitude contrária é forte o bastante para deter sujeitos rebeldes, e eles aprenderão que não são bem-vindos. Então eu vou pedir um voluntário aqui para você entender o que eu disse. Quem pode ser um voluntário? Eu vou pedir para o nosso voluntário aqui falar mal do bispo. Vem aqui mais para trás para todo mundo poder ver. Olha aqui para mim. Fala mal do bispo, pode falar, está autorizado, tá? Eu autorizei. Está gravado aqui, depois eu corto. Fala mal do bispo. Aquele bispo lá fala muito, meu Deus do céu. Já deu a hora dele falar, mas nunca acaba. Vixe, não dá. Assim não dá, meu. Para. Assim não dá. Tem que fazer uma cara feia. A pessoa falou mal do pastor, falou mal do bispo, você tem que fazer. É que ele não estava olhando para mim, ele se assustou. Fala de novo mal. O bispo. Faz uma cara feia. Você faz uma cara feia, a pessoa vai até assustar. Não é? Você não estava conversando, já não conversou com alguém? Obrigado, viu, querido? Que de repente fez aquela cara feia, você viu que não estava gostando da conversa? Então quando alguém estiver falando mal, você muda a sua fisionomia. Você mostra para a pessoa que você não quer saber, sabe? Começa a ir embora.
Por quê? Porque isso vai afastar o quê? A língua mentirosa, a língua maliciosa, a língua que está falando mal e que está ali para dividir. Amém, meu irmão? Então essa é a primeira cultura, cara feia. Ok? Se eu fosse dar um nome para a chave, seria cara feia. Tá? A segunda chave, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 5, 6. Isso. Primeiro. Página 890. Diz assim, ó: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Ok? A segunda chave é a poda constante. O que significa poda constante? Lembra quando Jesus diz assim, que Ele é a videira verdadeira, o Pai é o... O que é o Pai? Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o... E nós somos o que? Os ramos. Tá? Se eu não me engano, está lá em João 15, certo? Aí ele vai dizer que o ramo da sua videira, que não dá fruto, o que ele faz? Poda. Ou corta. Então, aquele ramo da árvore, nosso irmão jardineiro não está aqui, mas ele corta a árvore, ele cortou. Quando ele cortou essa árvore aqui na frente, eu falei, nossa, vai morrer. Aí ele falou, não, eu vou cortar para que ela cresça da forma que eu quero e ela vai ficar forte. Mas quando você quer que uma árvore que dá mais fruto, você corta os galhos desnecessários. Lembra quando eu preguei aqui sobre a videira? O senhor lembra, São Antônio? E aí eu aprendi que para que a videira dê mais uvas, eles cortam os ramos desnecessários, que não está pegando sol, que está machucado. Para quê? Para que ela possa produzir muito fruto. Então é necessário haver uma poda constante. Como assim? Ninguém deve ficar onde não queira. Uma pessoa descontente acaba contaminando as ovelhas com seus comentários maldizentes. A gente ficar descontente uma vez, um momento, é uma coisa. Mas uma pessoa que está sempre descontente, que não quer estar naquele lugar, e está sempre de cara feia, lembra? Não é para a gente ficar com cara feia sempre, só com cara feia na hora que a pessoa falar mal, faz aquela cara feia. Mas uma pessoa que não está alegre, ela não vai ser mais bênção nesse lugar, ou em qualquer lugar que ela esteja, vai ser maldição. E aí então nós vamos também, de uma certa forma, não vamos poder ser bênção na vida dela, nós vamos ser maldição. Então o que ele está falando? Como esse livro é escrito para pastores e líderes, ele fala, manda embora. Se uma pessoa chega para você e começa a reclamar muito e fala que quer sair, ele fala assim, olha, porque ele é um pastor que tem mais de 1000 igrejas no mundo. Ele diz assim, eu até pago para o cara ir embora. Eu pago o que for necessário. Por quê? Porque ele tem uma mega igreja. E como que ele conseguiu? Ele tem até um livro que escreve, a mega igreja. Como ele conseguiu uma mega igreja? Não deixando ela dividir. E por isso que é algo tão maligno dentro da igreja do Senhor. Imagine se todas as metodistas de Ribeirão Preto fossem uma. Mas sempre tem alguém que fala, não, eu tive uma inspiração, e divide. Mas qual que é a obra da carne? Divisão, facção, heresia, porfia, ciúme, peleja. Não precisa ter uma revelação, é só ler a Bíblia. Que isso não é de Deus, amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então o que a gente tem que fazer? Ô, meu irmão, você não quer, você não está contente? Olha, a gente não fala assim, ó, mas a porta é a serventia da casa. Não é? Por quê? Porque senão uma laranja podre, o que acontece? Estraga todas as outras.
Amém? Então nós temos que ter isso bem claro. Eu não estou feliz, a pessoa só reclama. Meu irmão, minha irmã, procure uma nova igreja. Por quê? Porque graças a Deus nós temos milhares de igrejas aqui em Ribeirão Preto. Não adianta ficar com descontente. Amém? Por mais que às vezes a gente fique triste, tem uma afinidade, mas a pessoa não está feliz, tchau. É isso que ele está dizendo. Para mim a segunda chave é o tchau. Se fosse na minha linguagem, tá bom? Terceira chave, criar fogo. Vai pôr a pessoa na fogueira? Não é isso, meu irmão, calma, ainda não expliquei. Não é, como é que chama o que teve, meu irmão historiador, o que a igreja católica fez? Como é que é? A Inquisição? Não é a Inquisição, não. Vamos lá em Atos 28. A terceira chave é criar fogo. Atos 28:3. Achou? Posso ler? 8:7-5. E diz assim, Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor prendeu-se à sua mão. Então preste atenção, o que ele está querendo dizer? O apóstolo Paulo estava num navio sendo levado para Roma, porque ele ia comparecer diante do tribunal de César. Ele apelou para César, é como se hoje se apelasse para o Centro Superior Tribunal Federal, lá em Brasília, não é nem federal, é Superior Tribunal, o Supremo. E aí então ele estava indo, aí só que aconteceu o navio, Deus avisou o Paulo que ia ter problema do navio, ele falou para o pessoal não deu ouvido para ele, o navio foi, o navio afundou, naufragou, o navio, mas ninguém morreu. Eles chegaram numa ilha, a ilha de Malta, e aí chegando nessa ilha, estava frio, estava chovendo, eles foram, tinha uma fogueira acesa para o pessoal se aquecer, e Paulo foi ajudar a pegar mais graveto para que não apagasse o fogo. E só ele foi fazer isso. E quando ele foi pegar o graveto, o que aconteceu? Quando ele colocava a mão no fogo, o que aconteceu? Uma víbora, que é uma das piores cobras mais venenosas, mordeu a sua mão. O que isso quer dizer? Qual que é a terceira chave do fogo? Olha só, antes de serem submetidas ao fogo, algumas cobras parecem meros galhos. O fogo do tempo pode expor a natureza da cobra de algumas pessoas. Tempos difíceis e dificuldades acabam expondo o verdadeiro ser de cada um. O sofrimento traz à tona a natureza verdadeira. Jesus sofreu com gente má ao redor e nós devemos sofrer também. Então o que ele está querendo dizer? Na hora que você está procurando um graveto, tudo parece graveto, até uma cobra, ele tentou, mas quando ele foi pôr no fogo, o que a cobra fez? Ficou ele. Então qual que é esse terceiro elemento? Terceira chave do fogo é que no meio das dificuldades, no meio dos problemas, as cobras vão se manifestar como? Ou te mordendo, ou indo contra você, ou indo embora. As pessoas que passam pelos momentos difíceis e continuam conosco são as pessoas que não são as cobras. Por quê? Porque elas passaram pelo teste do fogo. Até Jesus passou por momentos do fogo no seu ministério. Quando nós lemos, por exemplo, em João 6, Jesus começa um discurso duro, difícil de ouvir. Ele começa a dizer que aquele que não comer da sua carne e beber do seu sangue não pode ser seu discípulo.
e que ainda vai ter a vida eterna. O pessoal achou que ele estava falando a verdade, que ia ser um canibal, não tinha o Espírito Santo. Aí os discípulos começaram a abandonar. Duras são essas palavras, e eles começaram a ir embora, e aí ficaram os 12. E aí Jesus falou: vocês não querem ir embora também? Pode ir. A porta. Isso é na tradução TGV, tá? Tiago, Guimarães e Vicente. Você não vai encontrar na sua Bíblia assim, tá? Mas na minha Bíblia está assim. Amém? E aí o que Pedro respondeu? Você lembra? Para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Era um teste, por quê? Porque Jesus precisava de discípulos verdadeiros quando ele fosse embora. Ele não se iludia com as multidões, ele não se iludia com as pessoas comuns, com os falsos discípulos. Ele precisava de discípulos verdadeiros, que precisavam ficar com ele até o fim, para que quando ele morresse e ressuscitasse, estivessem lá esperando e pudessem continuar a obra. Amém, meu irmão? Amém. Até que ficaram os verdadeiros discípulos. Por isso que nós precisamos passar pelo teste do fogo, das dificuldades e dos tempos difíceis. Uma igreja grande, uma igreja abastada, quem não quer ir? É ou não é? Mas começa a passar por dificuldade, começa a sair, começa a fazer rumores do pastor, um monte de coisa, problema, sai na TV, sai. Mas quem é fiel, fica. Amém? Então nós temos que passar pelo teste do fogo. A quarta chave, vamos abrir em 2 Coríntios 8:12. Você está em Atos, vai ter 1 Coríntios, 2 Coríntios. Na verdade tinha que ser só 1 Coríntios, né? Porque eu acho que o Corinthians foi campeão, né? Eu não sei porque eu não vi, mas pelos fogos eu sei, pelo primeiro placar do primeiro jogo também. Também acho isso. 2 Coríntios 8:12. Brincadeiras à parte, 2 Coríntios. Olha só o que diz a minha Bíblia. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Então, o que ele está falando aí no caso de oferta? Mas qual que é o princípio que a gente tira daí? É o princípio da quarta chave, que é trabalhar apenas com pessoas dispostas, apenas com pessoas que querem, com pessoas que estão felizes. E a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Se a pessoa sempre está com a feição amarrada, fechada, triste, ela está gostando do que ela está fazendo? Não, muitas vezes está fazendo por obrigação, e não tem que se fazer por obrigação. Jesus não estava com aqueles que estavam seguindo ele por obrigação, mas aqueles que estavam seguindo de coração. Então esse é um outro princípio muito importante na cultura da lealdade. A gente tem que examinar o nosso coração. Será que eu estou fazendo porque eu quero, ou por algum interesse, por algo em troca, ou porque estou preso aqui? Acabei ficando preso aqui. Preso como? Preso talvez porque você tem um título, um cargo, um salário, né? No caso, que quando ele está falando no livro, ele está falando com muitos ministérios grandes, tem muitos pastores, muitos assistentes de pastores, e o maior problema que acontece na maioria das igrejas é com o assistente do pastor, porque o pastor principal da igreja, a igreja é muito grande, ele consegue atender o povo. E aí quem que vai atender o povo? O assistente. E aí o povo vai falar assim: nossa, mas esse assistente é tão legal. E o pastor principal, a gente nunca vê, né? Aí se ele começar a deixar isso entrar no seu coração, as bajulações, ele vai querer tomar o lugar do pastor. Mas ele só está ali porque um dia o pastor começou o ministério e está sobre a bênção daquele pastor, está sobre a autoridade daquele pastor. E daí quando divide o ministério, acaba os dois ministérios, porque ele estava debaixo da bênção e depois se colocou debaixo da
maldição. Amém? A última chave, a quinta chave, é ensinar contra a deslealdade. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 8. Página 834. 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Então, o quinto princípio é você ensinar sobre a lealdade e a deslealdade, você ensinar sobre a verdade, porque a verdade não só é a palavra, e a verdade não só é Jesus, mas a verdade é aquilo que nós somos. E por isso que é necessário a gente saber quem eu sou e quem está no meu coração. Por isso eu tenho que saber o que? Os passos da deslealdade. Por quê? Porque aquilo pode confrontar aquilo que eu sou agora. Talvez eu seja independente, talvez eu seja uma pessoa passiva, talvez eu seja uma pessoa que está enganada, talvez eu seja uma pessoa política, crítica. E eu sabendo a verdade sobre mim, eu vou poder me libertar. E por isso que é necessário, na cultura da lealdade, nós sempre abordarmos esse assunto, sempre ensinarmos a essa questão. Por quê? Porque vai gerar a morte. Se nós chegarmos até o fim, se formos até o fim, vai gerar a morte tanto física quanto espiritual. Muitos rebeldes não percebem o que estão fazendo. O ensino evita que as pessoas se envolvam sem saber que estão em atividades traiçoeiras. Amém? Nós precisamos de uma cultura de lealdade. Você foi a pessoa chamada para isso. Então vamos lembrar rapidamente, em 5 passos aí, quais são as 5 chaves da lealdade, sem olhar no papel. Vamos tentar lembrar de cabeça, ok? Qual que é a primeira chave? Cara feia. Falou mal da igreja, falou mal de você, falou mal do pastor, falou mal da igreja, falou mal de quem? De nós, ok? Falou mal, o que você faz? Faz uma cara feia aí. Aquela cara quando você está com dor de barriga. Né? Nossa, já assusta, né? Qual que é o segundo princípio? Oi? É o tchau. O segundo princípio é o princípio do tchau. Está infeliz? Tchau. Ora pela pessoa, meu irmão. Pede a bênção do pastor e Deus vai providenciar uma igreja para você. Amém? Amém. Segundo princípio é o princípio do tchau. Terceiro princípio qual que é? Eu não estou olhando aqui também. Eu também não vou colar, hein? Oi? Qual que é? Não vale olhar. Do fogo. O princípio do fogo. Qual que é o princípio do fogo? As dificuldades, as lutas vão fazer ficar só as pessoas que são leais. Muito bem. Qual que é o outro princípio? Vamos, pessoal, ajuda aí. Quem responder vai poder concluir a parte de cima do bolo, que é cobertura. Vamos fazer assim o princípio do sorriso. Trabalhar só com pessoas felizes. Você sabia que para você trabalhar na Disney World ou em qualquer um dos parques da Disney, você tem que fazer cursos e você tem que estar sempre alegre e feliz, não importa qual problema você esteja passando, senão você não pode trabalhar lá. Você sabia? Até mesmo com aquela máscara, eu já fui, eles usam aqui com um negócio na cabeça, né? A Minnie, o Mickey, o Pateta, o Pluto, enfim, sempre feliz, sempre atender bem. Então qual que é o quarto princípio? O princípio do sorriso. Tem que estar fazendo com alegria. Amém?
E o último qual que é? O último eu acabei de falar, hein? Qual que é? E ensinar sobre a lealdade e a deslealdade. Conhecer a verdade sobre nós e a verdade sobre o meio que nós estamos, amém? Tudo isso vai nos levar a uma cultura da lealdade, amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé.